Hoje temos aqui um dos vídeos que levanta sempre muita conversa na caixa de comentários. Vamos fazer aqui uma tier list do Benfica nesta temporada 2021-2022 e temos aqui muito para falar porque temos 36 jogadores que representaram o Benfica na equipa principal, além dos dois treinadores. Afinal, quem é que esteve melhor e quem é que esteve pior? É isso que vamos discutir no vídeo de hoje. Eu sou o Miguel Alexandre Pereira e este é o 5 Minutos ao Benfica, um canal que aborda o passado, o presente e o futuro da equipa canada. Hoje vamos estar aqui a analisar aquilo que foi a temporada 2021-2022 e não há como negar, foi má, foi péssima. Terceiro lugar no campeonato, uma saída muito precoce da Taça de Portugal e eliminados pelo Porto, uma final perdida na Taça da Liga frente ao Sporting e aquilo que acabou por atenuar aqui um bocadinho as coisas foi a performance europeia, no qual o Benfica acabou por chegar aos quartos de final da Liga dos Campeões. Mas enfim, somando-se tudo, não se pode tirar aqui uma nota positiva, muito pelo contrário, acho que tem de ser uma nota bastante negativa para a performance do Benfica. E infelizmente a temporada 2021-2022 não foi boa, esperemos que a próxima seja muito melhor do que esta. E, portanto, o que é que a gente vai fazer hoje? Vamos analisar todos os jogadores que tiveram minutos nesta temporada, que foram 36. 36 jogadores atuaram pela equipa principal do Benfica nesta época. Vamos também analisar o desempenho dos treinadores, tanto Nelson Veríssimo como Jorge Jesus, e tentar colocá-los aqui numa tier list, no qual o A é o melhor e o E é o pior, sendo que ali o risquinho é uma não avaliação. E aquilo que a gente está a fazer é analisar a temporada do jogador, não a qualidade do mesmo. Ou seja, vai haver se calhar aqui um jogador que vai estar no patamar E, que se calhar é bem melhor de um jogador que está no patamar B. Aquilo que a gente está a contar é a performance do jogador nesta temporada. Obviamente que isto é a minha opinião pessoal, vocês vão ter a vossa. É completamente impossível concordarmos aqui com 38 avaliações, portanto, obviamente vamos discordar aqui de uma ou outra escolha, mas é completamente normal. Deixa na caixa de comentários a tua tier list e vamos ver quais é que são os jogadores que discordamos e aqueles que concordamos. Pessoal, vamos começar aqui primeiro com os jogadores que não têm avaliação. E eu acabei por fazer aqui um critério muito específico, pelo menos 200 minutos disputados na equipa principal do Benfica, senão não iriam ter avaliação, e há aqui muita gente que não tem 200 minutos. E vamos começar aqui já com os jovens do Benfica. Martim Neto, 1 jogo, 22 minutos. Diego Moreira, 1 jogo, 22 minutos. Tomás Araújo, 4 jogos, 186 minutos. Sandro Cruz, 2 jogos, 162 minutos. Tiago Oveia, 2 jogos, 86 minutos. E Henrique Araújo, 5 jogos, 138 minutos, mas 3 golos na equipa principal. Aqui o Henrique Araújo talvez fosse quem merecia receber aqui uma avaliação. No entanto, não chegando aos 200 minutos, acho que não seria justo fazer aqui uma avaliação de um jogador que acabou por ter poucos minutos na equipa principal, mas naturalmente valorizar o desempenho de Henrique Araújo, que esteve bastante bem nesta temporada na equipa B, e também esteve muito bem quando foi chamado à equipa principal, merece todos os elogios, mas por enquanto não vamos dar avaliação aqui a este jovem avançado. A quem também não vamos dar avaliação é a jogadores que estiveram aqui e acabaram por sair precocemente e não tiveram muitas oportunidades. Gedson Fernandes, 4 jogos, 107 minutos. Ferro, 2 jogos, 135 minutos. Val Schmidt, 2 jogos, 143 minutos, apesar de ter marcado 2 golos durante esses 2 jogos. Carlos Vinícius, 1 jogo e 6 minutos. Aqui 4 jogadores que acabam por também não ter aqui avaliação, uma vez que acabaram por não participar quase nada nesta temporada. Temos aqui os 2 jogadores, Ferro e Gedson Fernandes, que saíram no mercado de inverno. O Val Schmidt e o Carlos Vinícius saíram no mercado de verão. Há aqui mais um jogador que não vai ter avaliação, que é Rodrigo Pinho, que se lesionou com gravidade e acabou por não jogar quase nada nesta temporada. Fez 3 jogos, 82 minutos, acabou também por marcar um gol, mas também recebe aqui uma não avaliação devido a não ter participado muito nesta época desportiva do Benfica. Vamos começar a tier list propriamente dita e vamos iniciar aqui com um jogador que neste momento não faz parte do plantel do Benfica porque foi emprestado a meio da temporada, mas que já tinha feito muitos jogos pela equipa das Águias, Pizzi. Ele acabou por fazer 30 partidas pelo Benfica nesta temporada, marcou 2 gols, fez 4 assistências, mas nesta temporada as coisas não lhe correram bem, acabou por não ter muita importância no plantel e eu acho que a posição mais justa será aqui no setor E, uma vez que acabou por ser uma desilusão para aquilo que ele consegue fazer.
Lá está, é aqui um dos exemplos de um jogador que apresenta um bom nível e que já foi importante para o Benfica e que, em caso de uma análise ao talento e à capacidade do jogador, muito provavelmente estava muito acima deste setor, mas que nesta temporada acabou por não apresentar o nível que é exigido ao Benfica. Seguimos aqui para outro jogador, visto que no vídeo de ontem deixámos o Gil Dias para o fim, hoje vamos falar dele um pouco mais cedo. Ele que fez 20 jogos pelo Benfica, marcou um gol, fez 2 assistências, acabou por ser a sua primeira temporada nas Águias, ele que foi reforço desta temporada, mas as coisas também não lhe correram assim propriamente bem. Acabou por ser aqui um jogador esforçado, que tentou dar o seu máximo e procurar ajudar a equipa, mas muitas vezes com decisões erradas, um pouco trapalhão. Mas enfim, marcou um gol contra o Sporting, fez 2 assistências, pelo menos deu tudo aquilo que tinha. Não me parece que seja o suficiente para o Benfica, mas acho que é justo colocá-lo aqui no setor D. Seguimos agora para Gonçalo Ramos, aqui o jovem avançado que teve alguns problemas na primeira fase da temporada, fez 47 partidas, marcou 8 golos, fez 2 assistências. Acho que teve aqui uma performance bastante meritória, principalmente no que concerne à segunda volta, onde ele começou a marcar golos, começou a ser importante. Recordo-me dos jogos da Liga dos Campeões, com alto grau de dificuldade, onde ele apresentou um nível superlativo e acho que merece aqui estar numa posição bastante alta nesta temporada do Benfica. Acho que é justo estar aqui no setor B. Fez uma época em crescendo, acho que esteve bastante bem quando começou a ter a confiança do treinador e acabou por fazer uma época positiva e sendo assim acho que merece estar aqui numa posição alta aqui na nossa tier list do Benfica 2021-2022. Vamos agora para uma das minhas maiores decepções desta temporada. Valentin Lázaro estava à espera de muito mais do internacional austríaco. Ele que participou em 29 jogos do Benfica, 0 golos marcados, uma assistência, sendo que essa assistência foi contra o Belenenses Chade, naquele jogo onde estávamos a jogar contra 9 jogadores, portanto essa assistência vale muito pouco. E um jogador que fez mais de 1000 minutos ter acrescentado tão pouco em campo acaba por ser aqui uma grande desilusão. Estava à espera de muito mais de Valentin Lázaro e acho que o setor que se mais adequa ao rendimento do austríaco acaba por ser aqui o patamar mais baixo, o patamar E, e fica então aqui neste setor, nesta temporada do Benfica. Vamos aproveitar e falar aqui também do outro jogador que estava emprestado ao Benfica, Nemanja Radonjic. Este, por outro lado, acabou por não ter grandes oportunidades para jogar. Aqui o extremo sérvio de 26 anos acabou por participar em cerca de 300 minutos pelo Benfica, com 11 partidas, ainda assim marcou um golo, mas acho que também terá que ficar aqui no patamar mais baixo, uma vez que não teve muitas oportunidades. Ele até se mostrou ser esforçado, sempre que entrou em campo tentou dar o seu máximo, mas não teve oportunidade. Fiquei com a sensação que se ele tivesse jogado com um pouco mais de frequência, teria estado num setor bem mais alto e teria feito muito mais em campo. Avançamos agora para Everton, ele que foi titular frequentemente no Benfica, 47 jogos disputados pelas Águias, 7 golos marcados, 7 assistências. E aqui Everton é aqui uma dor de cabeça para analisar. Ele é capaz do melhor e do pior. É um jogador muito intermitente, tanto faz uma boa exibição como está completamente desaparecido do jogo. E eu acho que o mais justo é colocá-lo aqui num setor intermédio, apesar de estar aqui no C-, quase a ir para o D. Acho que os 7 gols e 7 assistências acabam por o salvar um bocadinho na nota, mas acaba por ser insuficiente, dadas as expectativas que a gente tinha deste jogador. Acaba por estar muito abaixo também das expectativas, mas acabou por ajudar de certa forma o Benfica em alguns jogos, com alguns gols importantes, há algumas exibições interessantes, mas aquilo que ele tem de fazer para a próxima temporada, se continuar no Benfica, é conseguir aqui uma temporada regular, a apresentar um bom nível e a conseguir marcar golos e assistências e ajudar a equipa em vários jogos, não é só em alguns. Vamos falar agora de um jogador que a sua ausência foi o princípio do fim da temporada do Benfica, Lucas Veríssimo, obviamente, aqui um central que representou o Benfica muito bem quando esteve disponível, com 3 golos marcados, 2 assistências em 15 partidas, 1502 minutos disputados. Acho que ele estava em grande forma e desconfio que se ele tivesse permanecido saudável, nós teríamos razões para sorrir nesta temporada. Ele estava muito bem e sendo assim acho que o setor mais adequado para ele é o B, uma vez que aquilo que ele apresentou enquanto esteve saudável foi um nível altíssimo e merece obviamente ser um dos destaques desta temporada, ainda que tenha apenas participado em 15 jogos. Passamos agora para Paulo Bernardo.
ele que começou a temporada na equipa B, mas depois acabou por subir para a equipa A do Benfica, acabou por ter aqui uma temporada aquém do esperado na equipa principal, ele que estava muito bem na equipa B, mas depois teve aqui algumas dificuldades na equipa A, fez 24 jogos, uma assistência, e acabou por ter muitos minutos, principalmente neste final da época, que não o soube aproveitar da melhor maneira, mas de facto é difícil aqui um jovem jogador conseguir representar o Benfica com a responsabilidade que é representar este clube. Estando a equipa numa situação difícil, eu vou acabar por o colocar aqui no patamar D, mas estou à espera de muito mais para a próxima temporada de Paulo Bernardo, mas vou-lhe dar aqui o benefício da dúvida e espero que na próxima temporada consiga apresentar o melhor nível com Roger Schmidt. Seguimos agora para Diogo Gonçalves, aqui um jogador que levantou muita polémica no vídeo de ontem. Num vídeo no qual tentámos perceber quais é que são os jogadores que são para sair e aqueles que são para ficar. Se ainda não viram, vão lá dar uma espreitadela, está aí o link na descrição para poderem ver. Mas a verdade é que aqui Diogo Gonçalves teve aqui também uma temporada complicada, acabou por ter aqui 34 jogos, apenas uma assistência, muitas vezes colocado a extremo. Diogo Gonçalves, para jogar no Benfica, terá de ser sempre a lateral. Acabou por baixar o nível em comparação com a época passada. Eu vou colocá-lo aqui num patamar também baixo. Acho que o mais justo seria colocá-lo aqui no patamar D, aqui com algumas dúvidas. Ele também não teve aqui uma temporada nada satisfatória, mas acho que ainda assim, quando foi chamado na posição correta, apresentou um bom nível, mas é preciso mais para Diogo Gonçalves. Vamos lá ver qual é que vai ser o seu futuro. Avançamos aqui para um jogador difícil de dar uma nota. Foi o contrário do Gonçalo Ramos. João Mário acabou por começar muito bem a temporada e foi decaindo, uma vez que era importantíssimo para Jorge Jesus e perdeu espaço com o Nelson Veríssimo. Ele ainda assim tem aqui números interessantes: 45 jogos disputados, 2.953 minutos, 4 golos marcados, 7 assistências. Acaba por ser aqui uma performance razoável, mas aquilo que ele mostrou na segunda volta não foi suficiente. É preciso voltar a encontrar o João Mário da primeira volta, onde há alguns jogos acabou por ser determinante. Eu vou colocá-lo aqui no setor C com algumas dúvidas, C menos, digamos assim, mas vou colocar aqui num patamar intermédio, visto aquilo que ele fez na primeira volta, onde ele esteve bem com Jorge Jesus. Avançamos agora para Elton Leite, ele que não jogou com muita frequência nesta época, apenas 7 jogos disputados, 660 minutos jogados com 8 golos feridos. Acabou por ser aqui uma época aquém, até porque na temporada passada ele tinha ganho a titularidade a Vlaco Dimos. Aqui Elton Leite acabou por ficar muito marcado com aquela eliminatória frente ao Porto para a Taça de Portugal, onde ele acabou por errar bastante. Ainda assim acabou por se redimir neste último jogo contra o Passos Ferreira e acaba por ficar aqui uma imagem um bocadinho melhor de Elton Leite. Fez 2 ou 3 defesas com um grau de dificuldade bastante elevado, acabaram por o safar. Eu vou colocá-lo aqui no setor D, mas acabou por fazer aqui uma temporada também muito aquém, o guarda-redes brasileiro de 31 anos. Seguimos aqui para outro jogador experiente, Adel Taarabt, aqui uma temporada também assim intermitente do médio marroquino de 32 anos. Ele teve 42 jogos disputados no Benfica, mas apenas 1.515 minutos, ou seja, dá para ver aqui que ele fez muitos poucos jogos com 90 minutos, ainda assim marcou um gol, fez aqui 5 assistências. É aqui um jogador que também apresentou aqui alguma irregularidade, por vezes consegue fazer aqui um grande passo onde rasga completamente a defesa contrária, outras vezes entrega a bola ao adversário com uma facilidade tremenda. É aqui um jogador que precisa de estabilizar mais as suas decisões, tem de ser mais coerente. Eu também o vou colocar aqui num patamar baixo, acho que o setor D é o que se enquadra mais aqui com o médio marroquino, uma vez que acabou por não apresentar muitas vezes o nível que é exigido a um jogador do Benfica, portanto acho que é justo colocá-lo aqui numa posição baixa aqui na nossa tabela. Depois já temos falado aqui de alguns jogadores que foram de seções, vamos também falar aqui de jogadores que acabaram por apresentar um nível bastante bom. E vamos começar desde já com aquele que esteve em melhor forma, Darwin Núñez, época espetacular do avançado uruguai, 41 jogos, 2.778 minutos disputados, 34 golos e 4 assistências. Foi aqui o jogador em maior forma, foi o jogador em destaque nesta temporada do Benfica 2021-2022, melhor marcador do campeonato, principalmente com Nelson Veríssimo a comandar a equipa, era bola para a frente e fé em Darwin Núñez. Portanto, acho que não há qualquer tipo de dúvidas sobre qual é que é a posição para Darwin Núñez. É aqui o topo do topo,
porque foi uma época espetacular do avançado uruguai, que mostrou estar num nível muito superior aos colegas de equipa e, portanto, também merece estar aqui sozinho neste patamar A. Não vai estar mais ninguém para além de Darwin Núñez. Outro jogador que apresentou também um bom nível foi Grimaldo. Ele que já sabemos, por vezes comete ali um ou outro erro a nível defensivo, mas nesta temporada, principalmente da Liga dos Campeões, até esteve bastante bem a nível defensivo. Não foi por ele que as coisas correram particularmente mal. Teve muito esforçado a nível defensivo nestes jogos de alto grau de dificuldade. Além disso, junta 6 golos e 8 assistências a 48 partidas, o que acaba também por ser números bastante positivos. Acho que aqui o lateral espanhol acaba por ter também aqui uma nota francamente positiva. Acho que apresentou um bom nível. Obviamente que já fez melhor, mas ainda assim acho que esteve bem nesta época e vou colocá-lo aqui no setor B, uma vez que apresentou um nível suficiente para ter aqui uma nota bastante positiva. Já Jan Vertonghen, apesar aqui de muita experiência, 35 anos, aqui o internacional belga também teve aqui uma temporada com muitas partidas, 46 jogos, 4.033 minutos com 2 assistências, 0 gols marcados. Aqui uma época ok por parte do central belga, ainda assim não foi nada por aí além. Eu vou colocá-lo aqui no setor C, teve melhor que o Everton e o João Mário, mas ainda assim acho que não fez o suficiente para estar mais em cima na tabela. No entanto, parece-me aqui uma época positiva. Vamos então falar aqui sobre o nosso amigo Meite, médio francês de 28 anos. Eu honestamente, quando fui ver aqui as estatísticas dele, não estava à espera que ele tivesse jogado em tantos jogos. 27 partidas, 1.357 minutos. A verdade é que estar Meite no campo ou não estar foi quase a mesma coisa. Nunca mostrou garra, nunca mostrou determinação quando esteve em campo. Nunca fez por merecer oportunidades e todas as oportunidades que recebeu foi uma a mais do que ele merecia. Na minha opinião, tem de estar aqui no setor mais baixo aqui da nossa tabela, no setor E, porque não fez o suficiente, não representou o Benfica da melhor maneira e não demonstrou ter qualidade para continuar na equipa das Águias para a próxima temporada. Seguimos agora para Vlaco Dimos, temporada muito positiva do internacional grego. Ele que esteve em 48 partidas pelo Benfica, fez 4.320 minutos, acabou por estar muito bem na Liga dos Campeões e apresentou sempre um nível alto. Não cometeu assim muitos erros, já sabemos que ele tem algumas dificuldades a sair também no jogo de pés, mas ainda assim apresentou aqui uma temporada positiva, fez defesas muito importantes que valeram pontos e sem dúvida nenhuma também tentar aqui num patamar bastante superior, colocá-lo aqui no setor B, acho que é o mais justo para ele, visto que apresentou também aqui um nível superlativo em vários momentos da temporada com defesas muito importantes. Seguimos agora para Morata, aqui o central brasileiro que teve a sua primeira temporada na equipa A de forma mais efetiva, já tinha feito alguns jogos, mas esta foi a época de afirmação na equipa principal. Conta com um gol marcado e uma assistência em 25 jogos. Ele é bastante jovem, tem 20 anos, cometeu um ou outro erro durante a temporada, mas ainda assim demonstrou ser um jogador no qual se pode vir a apostar na próxima temporada. Acho que fez o suficiente para isso. As performances que ele fez, principalmente no início da época, onde ele estava a jogar com mais frequência, foram bastante regulares. Depois, quando ele começou a ser aposta mais a espaços, obviamente foi cometendo um ou outro erro, uma vez que ele não estava com tanto ritmo de jogo. Ainda assim acho que fez uma temporada satisfatória e eu vou colocá-lo aqui num setor intermédio, aqui no patamar C. Continuamos no centro da defesa e vamos falar aqui de Otamendi, que fez uma boa temporada no Benfica, onde teve 43 partidas disputadas pelas Águias, apenas uma assistência, não marcou nenhum golo nesta época, 3.820 minutos disputados. Ele que acabou por ter aqui exibições muito boas. Recordo-me daquele jogo em Camp Nou contra o Barcelona que não passou ninguém por ele. Foi uma exibição fantástica do Otamendi. Cometeu um ou outro erro, mas ainda assim acho que foi uma temporada muito acima da média. Se olharmos para a maior parte dos jogadores, demonstrou sempre liderança, demonstrou sempre coragem, demonstrou sempre raça e acho que foi uma performance bastante positiva por parte do Otamendi ao longo de toda a temporada e, portanto, acho que o patamar B é aquele que é o mais justo
para o central argentino do Benfica. Avançamos agora para André Almeida, aqui uma temporada fraca, aqui do lateral do Benfica, 31 anos, capitão de equipa, 26 partidas pelo Benfica, ainda marcou um gol. Portanto, ainda fez o gosto ao pé em uma partida para a Taça de Portugal. Mas também é uma temporada fraca de André Almeida. Terá que ser colocado aqui no setor E. Há algumas vezes durante a temporada jogou a central, que eu não concordei em nada com essa decisão. Mas aquilo que ficou bastante explícito é que ele já não tem pedalada para continuar a representar o Benfica. Já não tem resistência, já não tem a força física que tinha anteriormente, antes da lesão. E acho que neste momento já não tem aquilo que é necessário para representar o Benfica. Vamos agora aqui para uma análise bastante difícil de fazer. Yaremchuk, 42 jogos pelo Benfica, 2025 minutos disputados, 9 golos marcados, 4 assistências. Acabou por ser aqui um jogador que tínhamos grandes expectativas, custou 17 milhões de euros. Eu acho que a primeira volta ainda apresentou um nível positivo. A verdade é que na segunda volta as coisas não correram tão bem. Também acredito que muito da razão para ele não ser exibido a um bom nível também foi os problemas pessoais, o que está a acontecer no país dele, e portanto ele não conseguiu apresentar um melhor nível. Eu tenho aqui muitas dificuldades em avaliar aqui Yaremchuk, mas vou também levar em linha de conta aquilo que fizemos com o Gonçalo Ramos e com o João Mário. O Gonçalo Ramos foi em crescendo, então teve uma nota um bocadinho mais positiva. O João Mário foi decrescendo e teve uma nota mais baixa. Eu vou colocá-lo aqui também num patamar intermédio, também com muitas dificuldades. Não sei se seria o D o mais adequado, tendo em conta a segunda volta, mas vou colocar aqui no C, tendo muito em linha de conta aquilo que ele fez na primeira volta, onde apresentou um bom nível, e também dando-lhe a benesse daquilo que lhe aconteceu na segunda volta, que obviamente fica muito difícil de apresentar um bom nível, estando a lidar com todos estes problemas a nível pessoal. Vamos agora se calhar para uma das notas que vai levantar aqui mais conversa, a nota de Gilberto. Eu acho que ele fez uma época muito boa, evoluiu bastante em comparação com a temporada passada, participou em 35 jogos, 2.331 minutos, 4 golos marcados, 3 assistências. Ele teve uma grande evolução nesta temporada e acho que a sua dedicação ao clube, o seu esforço, a sua garra, a sua determinação foram muito importantes nesta temporada. Num plantel onde há muita falta disso, de raça, de esforço, Gilberto foi sempre aqui um jogador que nunca desistiu, sendo nos bons e maus momentos, e eu vou valorizar isso e vou colocar aqui num patamar superior, vou colocá-lo aqui no setor B, aqui dando destaque aqui à temporada, ao esforço de Gilberto, que naturalmente é um jogador que não é estrela, que não é craque, sabemos disso. É um jogador que luta muito, que se esforça em comparação aqui com outros atletas do plantel e que eu acho que merece ser valorizado. Além de, obviamente, esta temporada ter feito alguns bons jogos e ter marcado alguns golos importantes. Recordo-me de um gol que ele marcou na Liga dos Campeões, que foi essencial. Seguimos agora para Seferovic, avançado helvético, 30 anos. Aqui é difícil de avaliar a performance de Seferovic, uma vez que ele teve muitas lesões, teve aqui muitos problemas nesta temporada a nível físico, participou em 15 partidas, fez 531 minutos, marcou 5 golos e fez 3 assistências. Eu vou colocá-lo aqui num patamar D. Não vou meter no setor mais abaixo. Mas olhando para os minutos que disputou, em cerca de 100 minutos marcou um gol, portanto até acaba por ser aqui uma média interessante, até se junta aqui mais algumas assistências, mas enfim, também acabou por ser aqui uma época decepcionante para Seferovic, tendo em conta as suas lesões. Passamos agora para Rafa Silva, que fez uma temporada muito positiva, 45 jogos, 12 gols marcados, 17 assistências. Foi importante quando esteve em forma e quando esteve saudável. Ele agora está lesionado, já há algumas jornadas que não participou em jogos do Benfica. Marcou aquele golaço contra o Estoril, onde correu e marcou um golo extraordinário. Teve mais alguns momentos bastante positivos. Lembro-me daquele jogo onde vencemos por 3-0 o Barcelona, onde ele também esteve bastante bem, tal como Darwin Núñez. Acabou por ser aqui uma temporada com números muito bons, 17 assistências é um número extraordinário, junta-se também 12 golos. Acabou por ser aqui uma época positiva para Rafa Silva, ainda que houve ali um ou outro momento onde não esteve tão bem, mas não é possível estar sempre num nível extraordinário.
acaba por haver sempre picos de forma, mas ainda assim acho que o nível apresentado por Rafa Silva foi bastante meritório, também merece estar aqui no patamar B. Falta-nos aqui apenas e só um jogador de campo, e é aqui um que provavelmente vai levantar muita polémica, porque no vídeo de ontem também houve aí muita gente a dizer que não gostou da performance de Weigl, outras pessoas que elogiaram. Eu honestamente gostei bastante, acho que esteve bem nesta temporada, apresentou um nível bom, não foi extraordinário, mas acho que fez uma época bastante positiva. Aqui o médio alemão de 26 anos participou em 48 jogos pelo Benfica, marcou 3 golos, fez 5 assistências, acho que foi aqui uma época positiva para o médio internacional alemão, época essa que até lhe permitiu ser novamente chamado à seleção alemã, o que desde logo comprova que o nível apresentado no Benfica foi alto. Eu acho que ele é um jogador bastante útil ao Benfica, apresenta sempre exibições positivas, não é daqueles jogadores que aparece nos melhores momentos do jogo, mas olhando para aquilo que ele faz no jogo é muito bom. Pela minha conversa já devem ter percebido que eu vou colocar aqui num patamar elevado, vou colocá-lo aqui no patamar B, aqui com alguns dos jogadores que foram titulares na maior parte da época. Eu acho que apresentou aqui um nível positivo, o Weigl, e acho que merece aqui então este setor. Vamos agora analisar os treinadores, e é aqui uma situação difícil, porque somando tudo, nenhum dos dois teve aqui uma performance positiva. O Benfica teve 55 jogos oficiais nesta temporada. Jorge Jesus esteve no comando do Benfica em 30 jogos, enquanto Nelson Veríssimo teve em 25. Analisando primeiro, Jorge Jesus começou a temporada, ele até começou bem, conseguiu a qualificação para a fase de grupos da Liga dos Campeões, começou bem também o campeonato com muitas vitórias, no entanto perdeu o gás, a lesão de Lucas Veríssimo também foi determinante nesta situação, acabou ainda assim por garantir a qualificação para os oitavos de final da Liga dos Campeões, mas teve aqui alguns resultados insatisfatórios. Além disso, o Benfica tinha feito um grande investimento na temporada passada, ainda também houve aqui mais umas remodelações nesta temporada e Jorge Jesus não conseguiu fazer aquilo que prometeu. Acho que foi uma prestação negativa por parte de Jorge Jesus, somando tudo aquilo que aconteceu. Creio que o mais justo será colocá-lo aqui no setor mais baixo, no patamar E. Passando agora para Nelson Veríssimo, ele também não teve uma tarefa nada fácil, apanhou a equipa em cacos, também não estava muito bem emocionalmente quando estreou no banco de suplentes do Benfica, tinha perdido a mãe há um dia e mostrou muito profissionalismo ao estar no banco nessa situação. Não é para todos, mas olhando para aquilo que ele fez na temporada, não foi o suficiente. É certo que ele conseguiu passar para os quartos de final da Liga dos Campeões, mas olhando para os registros, são manifestamente fracos. Fez então os 25 jogos e apenas teve 12 vitórias, nem chegou a ter metade do triunfo. É certo que podemos valorizar mais um ou outro aspecto, como a aposta na juventude, mas um treinador do Benfica que faz 25 jogos e não consegue ter mais de metade de vitórias é sempre complicado. Não há também uma forma de poder o colocar aqui num patamar superior. Acho que é justo os dois treinadores estarem os dois no mesmo setor, porque nenhum dos dois conseguiu levar o Benfica ao sucesso, nenhum dos dois conseguiu atingir os objetivos propostos. Obviamente que Jorge Jesus tinha muito mais responsabilidades que Nelson Veríssimo, mas acho que nenhum dos dois fez um bom trabalho e, portanto, acho que os dois merecem estar no patamar mais baixo. Está então aqui feita a minha análise à temporada do Benfica 2021-2022. Sim, eu sei, muitas das minhas escolhas são algo polémicas, mas é a minha opinião, tenho direito à minha, como vocês vão ter direito à vossa, de estarem a deixar na caixa de comentários. Peço-vos apenas que respeitem a minha opinião e respeitem também a opinião das pessoas que estiverem aí a comentar. Todos temos direito a dar a nossa opinião, desde que o façamos de forma educada. Mas queria-vos desafiar a deixar aí também a vossa tier list, colocar aqui os jogadores que mais destacam na vossa ótica, quais é que foram os jogadores que foram a maior desilusão, deixarem aí na caixa de comentários a vossa análise daquilo que foi esta temporada. Acho que não há muito mais a dizer do que uma temporada fraca. Mas enfim, queria saber toda a vossa opinião sobre aquilo que foi esta temporada. Caso ainda não o tenhas feito, não te esqueças de subscrever o 5 Minutos ao Benfica e deixares um gosto neste vídeo, é sempre muito importante. E agradeço a vossa paciência e estou muito curioso para ver quais é que vão ser as vossas notas dos jogadores e dos treinadores nesta temporada 2021-2022. Amiga, sério, muito obrigado por teres chegado até ao fim do vídeo, espero que tenhas gostado. Mostra que és daqueles que apoia o canal ao máximo e coloca na caixa de comentários hashtag análise ao plantel. Eu sou Miguel Alexandre Pereira e estes foram os 5 Minutos ao Benfica.
Então, amigos, gostaste deste vídeo? Já sabes, se queres ficar atualizado sobre todas as novidades do Benfica, subscreve o canal para saber sempre o que se passa no universo encarnado. Deixa um gosto e partilha este vídeo, pois isso é fundamental para a divulgação deste projeto. O YouTube anda com problemas em enviar notificações, portanto confirma que tens o sininho ligado para saber sempre quando eu publico um vídeo novo. Estou a contar com o teu apoio. Saudações esportivas!